Opa galera, quem tá falando aqui é o Ale e aproveitem essa lindo logo da Copa do Mundo de 2026. Aproveitaram? Então agora eu vou dizer para vocês qual é o propósito desse vídeo. Basicamente esse vídeo não será uma edição super complexa, será um vídeo memorial da previsão da Copa do Mundo que eu e meus amigos fizemos. Mas não vai ser igual aquelas previsões na qual a gente faz uma simulação que vai até a final mostrando o campeão. A gente vai acompanhando a Copa do Mundo. A gente vai fazer simulação rodada por rodada de quem vai ganhar na partida ou se ela vai empatar. Então basicamente é isso aí. 5 pessoas vão analisar com suas experiências futebolísticas e suas interpretações de quem vai conseguir vencer ou se a partida vai sair empatada. E é praticamente isso daqui que eu vou fazer. Ou seja, por exemplo, no confronto da abertura de México e África do Sul, a gente vai dizer se vai sair empatado ou se vai sair vitorioso o México ou a África do Sul. E a gente vai simular todas as primeiras rodadas até o fim. E aí sim, após o término das primeiras rodadas, provavelmente eu vou gravar outro vídeo antes dessas duas partidas, desses dois grupos, para dar tempo. A gente vai prever a próxima rodada baseada nas rodadas anteriores. Apertei errado. Na segunda rodada, e a gente vai fazer toda a segunda rodada. E assim na fase de mata-mata, vamos prever antes do mata-mata começar todas as rodadas do mata-mata e ver até onde a gente consegue acertar. Esse é o conceito que vai ser feito. E eu fiz também uma planilha aqui no Excel, que basicamente essa é a planilha. Então aqui todos os participantes, eu, Ale, o Cauê, Mauro, Pedro, Raoni, e aqui serão os palpites de cada um. Aqui vocês podem ver que tem México e África do Sul. E aqui, por exemplo, eu posso escrever México se meu palpite for México. E se o outro optar para o empate, que pode ser ou campeão ou empate que vai colocar, e ele escreve, eu posso escrever empate caso ele escolheu empate. E assim sucessivamente vai progredindo. Então, em uma hipótese, se eu botei México e eu acertei, aí eu vou marcar aqui de azulzinho, de verde na verdade, e dizer que eu acertei, contabilizar um aqui. Então cada um vai receber um ponto por acerto. E ao final vamos ver quem conseguiu acertar mais partidas. Para ficar mais fácil de contabilizar, eu resolvi fazer bem básico mesmo, um código aqui, uma equação na verdade, que é fórmula, equação, que vai contar aqui. Então se eu acertar, por exemplo, 8 partidas, vai contabilizar 8. Só que aqui já tem a planilha da segunda e terceira rodada. Então já conectei logo as duas para na próxima, se eu acertar outro, já soma logo os 15 acertos que eu fiz e já fica acumulando logo os pontos tudo certinho aí para ficar tudo nos conformes, tudo ok. Então é isso, então vamos para a previsão que cada um fez de sua respectiva escolha. Beleza, vamos para os palpites que cada um resolveu dar aqui em cada jogo. Os participantes são eu, o Ale, o Cauê, Mauro, Pedro e Raoni. Esses são todos os participantes. A primeira partida de estreia, que é México e África do Sul, que eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, então ocorre às quintas, às 4 horas da tarde, se não me engano. O palpite foi o seguinte: eu acredito que no jogo de volta do México e África do Sul, já que também eles estrearam em 2010, eu acredito que o México leva essa daqui. O México consegue garantir essa, já que ele está em casa. Os demais levaram empate. Eu não sei se eu que tô louco ou eles que confiam demais na África do Sul. O segundo jogo, que é Coreia do Sul e República Tcheca. Eu coloquei República Tcheca. Esses malucos aqui colocaram Coreia do Sul. Mas, brincadeira, mas eu sei que a Coreia do Sul é forte. Acho que vai ser um jogo de mesmo nível, bom, mas eu levo República Tcheca. E o Raoni também, só apenas 2 pessoas colocaram República Tcheca. Os demais colocaram Coreia do Sul e nenhum único empate. Canadá e Bósnia. Os palpites foram mais pro Canadá. Só apenas uma pessoa colocou Bósnia. Eu sei que Bósnia eliminou a Itália, mas tiveram alguns fatores que ajudaram ela. Então eu não levo tanto a ser a Bósnia. Eu acredito que Canadá vença. Mas essa foi a opinião dos demais. Catar e Suíça. E como não esperar muito, basicamente Suíça foi a mais escolhida dentre todas. Eu acho que não dá para subestimar tanto o Catar, mas só se a Suíça quiser perder mesmo pro Catar. Agora a próxima, Brasil e Marrocos. E essa foi os palpites de cada um.
Eu fui confiante, eu acredito que Brasil dá conta. Um botou Marrocos, outro colocou empate, que pode ser até aceitável, outro colocou Brasil e outro colocou empate. Haiti versus Escócia, mesma coisa da Suíça. Basicamente foi unanimidade. Escócia dominou totalmente. Estados Unidos e Paraguai, eu acho que esse foi um dos mais bem divididos aqui. Um colocou empate, foi o Cauê, e os demais colocaram... Eu coloquei Paraguai, eu acredito que o Paraguai consegue levar essa. E os Estados Unidos, entre Pedro e Raoni. Austrália e Turquia. Eu coloquei Turquia, quase foi unanimidade, mas ele colocou Austrália, esse cabo aqui. Alemanha e Curaçao. Não tinha muitas dúvidas do que fazer, né? Costa do Marfim e Equador. Costa do Marfim é forte, mas eu acredito que ele não tanca o Equador. Mas confia que Costa do Marfim é capaz de vencer do Equador. Eu acredito que o Equador seja uma das zebras bem surpreendentes que pode haver nessa Copa. Como esse de baixo também, que é Holanda e Japão. E os palpites foram mais divisivos, equilibrados, mas como é 5, a maioria foi para o Japão. E 2 votaram para a Holanda e 3 votaram para o Japão. Então o Japão tem um apoio, eu acredito que ele seja uma boa zebra aí que vai ter, apesar de já estar bem forte também. Suécia e Tunísia. Bem divisível, mas nenhum para a Tunísia. Foi bem divisível para o empate Suécia. Eu acredito que a Tunísia leve um empate com a Suécia, mas apesar da Tunísia ter tomado um sarrafo da Bélgica, mas também a Suécia tomou uma boa surrazinha da Noruega, então eu acho que é um confronto equilibrado. Bélgica e Egito. E os palpites foram Bélgica, alguns optaram empate e outros optaram empate. Apesar da Bélgica estar sendo bem dominante, eu fiquei na dúvida se eu botava Bélgica ou empate. Eu acho que Egito não ganha, mas Egito eu acredito que podia arrancar um empate da Bélgica, já que é um time que está se demonstrando bem defensivamente. Mas eu boto na Bélgica num jogo bem apertado e interessante. A partida que vai fazer todo brasileiro acordar cedo para poder assistir. Irã e Nova Zelândia. E os palpites foram entre empate e Irã. Eu coloquei empate. Eu acho que a Nova Zelândia consegue arrancar um empatezinho com o Irã. Ela dá para arrancar um ponto aí. E os demais foram Irã e o outro colocou empate também, que foi o Mauro junto comigo. Espanha e Cabo Verde. E os palpites foram Espanha, tá? Eu não sei se Cabo Verde dá conta da Espanha, espero que dê, mas meu voto ainda vai para Espanha e basicamente foi unanimidade que nem Alemanha e Suíça. Arábia Saudita e Uruguai. E os palpites foram Uruguai e um colocou Arábia Saudita aqui. Não critico nessa parte tanto, faz sentido. Eu fiquei bem deciso se eu colocava empate, mas eu acho que se o Uruguai jogar do jeito que ele consegue jogar, dá para ele arrancar essa vitória sim. França e Senegal, confronto entre dois países africanos. Os palpites que foram colocados aqui foram França e eu coloquei empate. Eu acho que se Egito consegue dar uma segurada boa com a Bélgica, Senegal que tem um time mais compacto, dá para ele segurar um empate com a França. Eu tô confiante que Senegal pode fazer a boa. Próxima partida é Iraque e Noruega. E outra unanimidade, Noruega. Eu acho que Iraque pode dar trabalho, mas ele não consegue aguentar segurar um empate. Argentina e Argélia. Outro jogo que quase foi unanimidade, mas eu acredito que a Argentina não se provou muito forte para mim. Eu acredito que a Argélia ela consegue segurar um bom empate aqui. Austrália e Jordânia. Unanimidade também. A Áustria dominaria completamente aqui. Portugal e República Democrática do Congo. Os palpites foram outra unanimidade. Portugal. Apesar de eu acreditar que ele vai passar um perrengue gigantesco com o Congo. Mas eu botei Portugal também e os demais também foram de acordo. Uzbequistão e Colômbia. Colômbia basicamente unanimidade. Acredito que ele também vai passar trabalho assim como Portugal. Inglaterra e Croácia. Sem remorso nenhum, eu coloquei Croácia. Os demais colocaram Inglaterra e um colocou empate. No fundo, quero dizer que é o mais provável, mas eu acho que a Croácia leva essa. Eu nunca, apesar do elenco da Inglaterra, eu nunca fui muito a favor do elenco da Inglaterra, mas os demais coloco os argumentos dele e a Inglaterra vai à frente na opinião deles. Mas eu coloquei Croácia e um empate. E por último,
um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada, Gana e Panamá. Gana, Panamá. Eu não sei se a Gana tá tão fraca assim, mas ok. E o empate aqui, que também eu não duvido o Panamá arrancar um empate com a Gana também, mas eu coloquei Gana. Então basicamente esses são os palpites da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. Concorda com todas que estão aqui? Discorda absolutamente? Acha que é uma das maiores falácias já pronunciadas de todo o universo? Então coloca aí no comentário sua opinião de quem vai ser o principal destaque e essas opiniões, e vamos ver como isso vai terminar e quem tem mais precisão de acertos.